Ontem, uma decisão do STF histórica, a condenação do deputado Daniel Silveira a 9 anos e 8 meses de prisão, ou é 8 anos e 9 meses de prisão, ele foi condenado. A perda do mandato, a cassação dos direitos políticos é uma decisão histórica. Vamos analisar essa decisão. Tem muito mimimi, tem muita coisa errada que se fala em relação a isso, mas é uma decisão histórica, a fundamentação dela é uma decisão histórica porque ela delimita um pouquinho o que é a liberdade de expressão e delimita muito também o que é a imunidade parlamentar, não é, Pavão? Exatamente, é uma decisão que vai ser estudada daqui para frente, mas eu queria levantar alguns pontos rapidamente. Primeiro, a primeira é a postura do ministro André Mendonça, né? Ministro André Mendonça, e a gente falou isso aqui na bancada do Opinião há um tempo atrás, ele ontem honrou a sua biografia. O ministro André Mendonça, ele é conhecido e ele é reconhecido até internacionalmente por seus trabalhos contra a corrupção, contra o que é errado. E ontem, no voto dele, ele honrou a sua biografia, e não estou falando isso porque ele condenou, ele honrou porque o direito assim determina, e ele cumpriu o que a regra manda. É bom esclarecer que ele é um ministro nascido em Santos, torcedor do Santos, e ele foi nomeado, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Se esperava dele que ele pedisse vistas para atrasar o processo. O presidente meio que sugeriu isso, Ele foi extremamente pressionado. É aquele ministro terrivelmente evangélico. Exato. E ontem ele mostrou que é um jurista e que merece estar onde está. Então a gente critica, mas o ministro André Mendonça, ele honrou ontem a toga, as vestes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Visivelmente nervoso, visivelmente pressionado, mas ele manteve. Então, volto a falar, independente certo ou errado, ontem ele honrou a investidura a que foi colocado no STF. Em relação a isso, a gente precisa dizer que o julgamento de ontem, e a ministra Carmen Lúcia, ela deixou bem claro e de forma didática, não se trata de tolher ou limitar a liberdade de expressão, mas sim deixar claro qual é o limite da atividade de um parlamentar ao agredir a lei. Então, isso é que ficou muito claro ontem. Pela primeira vez na história do Brasil, o STF decidiu esse ponto. Ou seja, o deputado ele tem imunidade parlamentar para seu exercício enquanto parlamentar. Não lhe dá o direito de violar leis e se escorar, se defender do crime que ele cometa. E, efetivamente, o deputado Daniel Silveira extrapolou todos os limites e foram todos repetidos ontem durante os votos, e ficou extremamente claro que ele se utilizou das prerrogativas de deputado para infringir a lei. E isso a lei não pode permitir, principalmente porque os deputados, os senadores, enfim, todos os políticos com mandato estão lá porque eles são representantes do povo. Eles não falam apenas, eles nos representam, eles não podem ir além do que a lei determina. E ficou claro ontem, Paulo, a dosimetria foi seguida por, se não me engano, 8 votantes, né? 8 seguiram o voto do relator, do Alexandre de Moraes. Houve uma divergência, 9 do Alexandre de Moraes, uma divergência que foi a do ministro André Mendonça, que reconheceu uma dosimetria menor, e uma dissidência que foi o ministro Nunes Marques, que votou pela absolvição. Cabe ainda embargos de declaração, então ainda não foi cassada, a decisão ainda não transitou em julgado, pode entrar com esse último recurso, que chama-se embargos de declaração. E ontem mesmo o presidente da Câmara, o Arthur Lira, Paulo, ele entrou com um pedido junto ao STF para que decida com relação à cassação. Se a cassação dos deputados, através do STF,
ela é automática ou necessita de aprovação do plenário. E aí já se coloca tudo outra vez para se decidir. Se o STF falar, porque há uma dissidência entre os ministros, os votos, eles têm uma divergência em relação à cassação. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes entende que a cassação deva ser decidida pelo plenário. O ministro Edson Fachin entende que a cassação é automática. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, entrou com esse pedido de esclarecimento para saber, é automaticamente cassado ou tem que passar para o plenário? Se passar para o plenário, a gente já sabe onde vai terminar isso. Então, é uma decisão histórica que pode vir a acabar em águas de bacalhau no que se refere ao mandato. Com relação à prisão, já foi decidida, embora ele tenha sido condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, é praticamente impossível ele vir a ser preso, Paulo. Camila. A decisão de ontem, né, Paulo, mostrou que a gente tem um jurista de verdade no STF. Então, até também eu e o Pavão conversamos a respeito disso antes, que a gente sente essa carência de juristas modernos, vamos dizer assim, e que nós estamos perdendo os juristas por questão de idade, mas ontem nós tivemos a prova de que existem sim novos juristas sendo feitos e com muita competência. Não podia ter sido diferente essa decisão. Como o Pavão disse, os parlamentares confundem muito, né? E eu acho que não só eles, de forma geral, a população, com esse radicalismo que anda sendo feito, acha que tudo e qualquer coisa é expressão, eu tenho direito de falar, eu tenho direito disso. Só que do outro ponto, as pessoas esquecem que existe um limite para você falar, que existem os crimes decorrentes das suas falas. Eu acho que dá, inclusive, para a gente fazer uma comparação com o Mamãe Falei. O Mamãe Falei, não importa se estava em outro país, não importa se estava viajando com o seu próprio dinheiro, se estava fazendo isso ou aquilo. Ele, como qualquer cidadão, tem que responder pelo crime que cometeu. Então, assim, eu acho que todo mundo está confundindo muito direito de expressão e o crime. Como vem o direito de expressão, tudo que eu falar nada é crime? Não é assim. Você falando certas coisas é crime, sim. E você deve ser condenado, sim. Então, eu acho que a decisão de ontem em relação ao deputado foi perfeita, foi condizente ao crime que ele cometeu e ainda, para mim, como advogada, eu acredito que essa cassação deve ser automática. Por que eu vou acionar a máquina do judiciário novamente por conta de uma decisão que você pode sim expandir para o campo da cassação? Ainda mais porque ele vestiu-se como deputado para poder falar. Ou seja, ele usou o cargo dele para cometer um crime. Automaticamente deve ser cassado. Não precisa de um novo acionamento do judiciário. Pavão, tem um detalhe desse julgamento que o próprio réu Daniel Silveira, deputado, e o filho do presidente Jair Bolsonaro, também deputado federal, Eduardo Bolsonaro, foram barrados, né? Sim. Eles atrasaram 1h30 o início da sessão, porque tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o advogado de defesa do deputado Daniel Silveira... E o Daniel Silveira, né? Não, o Daniel Silveira foi barrado. O advogado ficou 1h30 atrasando. Tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o Daniel Silveira foram barrados. Primeiro, que nessa fase, né, do julgamento, a presença do réu não é necessária. Então começa por aí que não houve nenhuma arbitrariedade, ilegalidade, nada. A questão é que eles, ao tentarem ingressar no STF, o advogado, que é contrário à vacina, ele não queria se submeter ao teste e demorou 1h30, atrasando a sessão 1h30 até ele ingressar. Já Eduardo Bolsonaro e Daniel Silveira foram barrados pelos protocolos da Covid lá no STF, Paulo.
O Daniel Silveira se notabilizou por um fato extremamente, sei lá como definir, mas a foto era muito asquerosa, né? Ele quebrou a placa que homenageava a vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco, né? Ele apareceu nessa foto ao lado do depois eleito governador, que era juiz federal, Wilson Witzel. Né? O que a gente precisa penso, Paulo, ele estava lá, ele é deputado federal porque ele foi eleito pelo povo do estado do Rio de Janeiro. Será que o povo do estado do Rio de Janeiro que votou nele sabe que ele foi expulso da PM por mau comportamento, por atos irregulares, por todo tipo de bagunça, que ele foi expulso da PM, e aí ele depois se notabiliza por depredar o patrimônio público, que ele pegou uma placa pública e quebrou, e ele foi eleito por causa disso? Será que os eleitores dele sabem disso? Será que os eleitores apoiam isso? É isso que a gente precisa começar a estudar. O povo brasileiro, se a gente vota por impulso ou vota consciente na pessoa, ou seja, eu voto numa pessoa que foi expulsa do serviço público, uma pessoa que depreda o patrimônio público, uma pessoa que não respeita a coletividade. Se os eleitores têm consciência disso, se tem consciência, ok, então ele representa essa parcela da população no Congresso. Temos uma parcela da população que não gosta da coletividade, que acha que tudo tem que ser destruído. Ok, é um direito, mas a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, porque hoje é aquela coisa, está se julgando um deputado que foi lá colocado pelo povo. Ele não é um deputado biônico, imposto por alguém, ele foi lá votado. Então, estamos votando conscientemente? Sim ou não? É isso que a gente tem que começar a perguntar. Porque se a gente votar com o compromisso zero dos nossos representantes, a gente não pode reclamar da bagunça que vive o país, né, Paulo? Nessa cena que a produção colocou, né, dessa placa quebrada, não tem só o detalhe, não tem só a característica de depredação do patrimônio público, né? Tem um simbolismo também desumano. Por Sim. mais que você se oponha politicamente a outra pessoa, a vereadora Marielle Franco foi assassinada barbaramente, né? Você quebrar a placa, o que significa? Que significado tem esse, né? É isso que me parece assim, uma coisa asquerosa, essa manifestação de quebrar essa placa com o nome da... E ao lado, você viu a foto, Paulo, quem tá? O Wilson Witzel, o governador caçado por corrupção. Que é o que eu São citei. cidadãos de bem, mostrando a que vieram. O Wilson Witzel depois se elegeu governador e depois foi cassado por acusações de corrupção. O Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição, as decisões têm que ser tomadas estritamente dentro da lei, mas ele tem um caráter político também. E essa decisão de ontem, ela parece, como o próprio Pavão definiu, eu sinto isso, uma resposta brasileira àquele caso gravíssimo do ano passado nos Estados Unidos, de um ano atrás, 6 de janeiro de 2021, quando houve a invasão e a depredação do coração da democracia dos Estados Unidos, que é o prédio do Capitólio, onde funciona o Congresso. Me parece uma reação brasileira a esse fato gravíssimo que aconteceu há 1 ano e 4 meses atrás.